A Câmara de Ribeirão aprovou a operação de crédito de financiamento que vai comprometer ainda mais o orçamento do município para os próximos anos. O empréstimo foi debatido na sessão de ontem à noite. Para a maioria das pessoas que acompanham o Legislativo e pelo ambiente durante a sessão de ontem, o projeto já teria um destino: a aprovação. Bem que os vereadores contrários ocuparam a tribuna e tentaram mudar a posição de alguns indecisos, apresentando argumentos que justificassem negar a matéria. E tem uma curiosidade nessa história. A gente está hipotecando a cidade a pessoas que nem nasceram ainda. Esse é o favor que a gente está fazendo para Ribeirão Preto, o empréstimo do empréstimo. Eu fiz uma conta rápida aqui, não sou matemática, mas a calculadora me ajuda bastante, que quando iniciarmos o pagamento desse empréstimo, já não é mais 97 milhões, e sim 122 milhões. Não bastou. Após o encaminhamento, a votação indicou que 12 parlamentares decidiram pela aprovação. 7 negaram o empréstimo. Conclusão: o prefeito está autorizado a contrair junto à Caixa Econômica Federal 97 milhões de reais para as obras da cidade, entre eles a construção de um terminal de ônibus na região central. Além dos vereadores opositores ao projeto, especialistas em administração também consideram que para crescer seria necessário um planejamento adequado e, acima de tudo, responsabilidade política. Tudo isso precisa ser analisado com muita cautela, principalmente pelos vereadores, para que a prefeitura não comprometa demais esse endividamento. Se a gente está falando de um número de 1,4 bilhões de financiamento que a gente vai ter na prefeitura, a gente está falando aí de 50% praticamente da receita corrente líquida do município. Ainda há uma pretensão do Poder Executivo contratar um crédito até 600 milhões de reais até o final desse ano. Se houver aprovação do Legislativo para esses financiamentos, eles poderão ser liquidados somente em 2042. Nesse período, a cidade será administrada por 5 prefeitos e, de acordo com os parlamentares que votaram contra, será um fardo difícil de carregar. No meu modo de entender, a população de Ribeirão Preto perde muito. Não que nós sejamos contrários, quem votou contrário a esse projeto, é contrário ao progresso, mas mais um empréstimo por parte da prefeitura, daqui a pouco fica inviável que a prefeitura venha pagar. E também não é o momento de estar pegando empréstimo. A consequência disso é seríssima, porque a prefeitura está contraindo uma dívida milionária a longo prazo. Como que a prefeitura vai fazer isso? Vai aumentar os impostos, como fez este ano. Então ela vai forçar, ela vai submeter a população mais uma vez ao sacrifício de aumentar impostos. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube. Acompanhe agora então como cada vereador votou nessa sessão de ontem. Foram contrários ao empréstimo de 97 milhões de reais os vereadores Igor Oliveira, Jean Coraúci, Judete Zilli, Lincoln Fernandes, França, Duda Hidalgo e Ramon Faustino. Foram favoráveis ao empréstimo de 97 milhões de reais os vereadores André Rodini, Eliseu Rocha, Gláucia Berenice, Brando Veiga, Isaac Antunes, Franco Ferro, Bertinho Scandiuzzi, Maurício Vilabranches, Maurício Gasparini, Paulo Modas, Renato Zucoloto e Zerbinato. Participou da sessão, mas não votou o vereador Matheus Moreno. Não participou da sessão o vereador Marcos Papa, que está afastado por motivos de saúde. O presidente Alessandro Maraca só votaria em caso de empate. Para falar mais sobre esse assunto, já está conosco aqui no nosso canal digital da Clube o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, a Câmara aprovou então que a Prefeitura faça mais um empréstimo de quase 100 milhões de reais. Como entender esse posicionamento dos vereadores? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. É aquilo que a gente sempre repete, né? É o sintoma do boizinho de piranha. Né? Simplesmente o executivo manda o projeto e eles abaixam a cabeça e aceitam dessa forma, sem que seja feito um estudo de impacto financeiro, um estudo de impacto orçamentário e o quanto isso vai comprometer o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida para os cidadãos nos próximos anos.
Bem, a dívida a longo prazo, doutor, da Prefeitura já era de mais de 700 milhões de reais e agora pode chegar a 1 bilhão, né, até o final do ano, com essas propostas que a Prefeitura deve ir aí enviando ao Legislativo. É isso que o morador de Ribeirão quer ver? Uma Prefeitura endividada? Na realidade, André, existe um conflito de discursos. Porque a gente lembra que há poucos anos a prefeitura dizia que ia ter que fechar postos de saúde, escolas, tudo isso se não fosse dado um aumento de IPTU ou a famosa e famigerada realinhamento da planta genérica, porque não tinha dinheiro em caixa. Então, se não tinha dinheiro em caixa naquela época, como vai ter hoje e como vai ter os futuros prefeitos para pagar? A população não quer isso, a população quer sim qualidade de vida, mas que seja feito com responsabilidade. E principalmente que o executivo e que os vereadores, inclusive esses que hoje criticam esse empréstimo, que se direcionem aos deputados, aos senadores e consigam verbas a fundo perdido. Existem as verbas a fundo perdido, que são muito mais úteis à cidade e muito melhores do que essas daí que nós, além de ter que pagar a verba, vamos ter que pagar juros e correção monetária, porque está sendo tomado um empréstimo comum. Os vereadores que hoje votaram favoráveis a esses empréstimos, aumentando a dívida do município, serão lembrados lá na frente, doutor, aí pelo bem ou pelo mal? É difícil, a população, infelizmente, na época de campanha, ela se deixa envolver por falsas promessas. Nós tivemos falsa promessa na última campanha de um hospital para os diabéticos, nós tivemos falsas promessas de academias ao ar livre. Então, os vereadores vão falando e simplesmente vão se reelegendo. Mas a população conta hoje com as redes sociais, conta com a imprensa, que é o grande órgão fiscalizador hoje. Os vereadores deixaram de ser órgão fiscalizador e a imprensa avocou esse papel. Então, esperamos que as redes sociais e a imprensa tragam todo dia à população o rosto desses senhores, o nome desses senhores, para que eles sejam lembrados nas urnas nas próximas eleições. Doutor, adianta fazer várias obras hoje, apesar de várias delas estarem travadas, mas deixar aí uma herança maldita para os próximos gestores? Na realidade, o fazimento de obras, vamos dizer assim, é para perpetuar o nome do prefeito. O prefeito, quando ele faz muitas obras, ele quer deixar o nome dele marcado na cidade. Tanto que eles não fazem rede de esgoto, porque fica enterrado e ninguém vê. Eles gostam de fazer viadutos, praças e outros mais. Isso é uma constante em Ribeirão Preto. Só que, infelizmente, quem paga a conta é aquele que está do lado mais fraco da corda. Quem paga a conta, na realidade, é sempre a população, através de aumento de impostos, através de corte na saúde, de corte na educação, de corte no básico. E é justamente isso que eu queria tratar com o senhor, doutor, porque às vezes parece que é distante da gente, mas a cada empréstimo, a cada aumentando, porque esses empréstimos aumentam de fato a dívida fundada da Prefeitura de Ribeirão Preto. E isso vai refletir diretamente em todos nós, cidadãos de Ribeirão. Sim, isso vai refletir, é o empréstimo que está sendo contratado em nosso nome, porque nós somos Ribeirão Preto, não é o político que é Ribeirão Preto. Quem é Ribeirão Preto é a população, é aquele que paga o imposto, é aquele que cumpre com a legislação, é aquele que se sacrifica no dia a dia. Então, realmente, esses empréstimos são caríssimos, devem ser fiscalizados de perto e eu acredito que é uma inconsequência se aprovar essas medidas, se aprovar esses pedidos de empréstimo, sem fazer um estudo de um impacto econômico financeiro e sem fazer um estudo de como isso afetará a cidade para os próximos anos. Doutor Wilson Rogério Estevão, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela sua participação, presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, André. Um abraço. Um abraço, até a próxima.